Olá, sejam bem-vindos ao Frente a Frente, que começa agora. A nossa entrevista hoje é com o jornalista e escritor Joaldo Cavalcante, ele que é secretário de Comunicação do Governo de Alagoas. É um prazer receber Joaldo Cavalcante, com quem nós dividimos aqui o início do nosso trabalho na TV Assembleia em 2007. E é um prazer recebê-lo novamente aqui, Joaldo, para falar de ação construtiva, de união entre as secretarias de comunicação, fazer um trabalho conjunto no sentido de chegar à população à sua finalidade, não é? Então, seja bem-vindo mais uma vez e vamos falar sobre a participação de Alagoas no 5º Fórum Nacional de Secretarias Estaduais de Comunicação, em Brasília, e que o fato de Alagoas ter tido uma participação propositiva. Tá bem, Gorete, mas primeiro me permita revelar a minha satisfação de estar aqui, porque era você aí abrindo o primeiro bloco do programa e aqui me passando toda na minha memória, o que significou essa televisão e o que ela significa até hoje. Quer dizer, de 2007, desde a inauguração dela, que aconteceu exatamente na data de aniversário de Alagoas, 16 de setembro de 2007, até hoje a televisão tem uma extensa folha de serviços prestados a Alagoas, divulgando os debates parlamentares, as atividades institucionais da casa, um poder que faz parte do arcabouço do sistema democrático, é muito importante. E nós estávamos lá, né, com uma equipe de brancaleones, construindo, concebendo esse projeto que se tornou pioneiro na história do parlamento e que presta um serviço imenso, inclusive incorporando também o trabalho desenvolvido pelo Poder Legislativo da capital. Então, é um prazer muito grande estar aqui com você, participando desse debate aqui do Frente a Frente, que é uma oportunidade de se refletir de maneira mais acurada, mais circunstanciada sobre os temas. É essa característica do programa que você dirige com muita competência. E dizer que o Fórum de Secretarias Estaduais de Comunicação, ele está surpreendendo. O Conselho surpreendeu, e já estamos no 5º Fórum, né? E num país cuja conjuntura a gente vive, as questões relacionadas à polaridade, a polaridade sempre existiu, desde os lisos e cabeludos aqui na nossa terra, né? Mas ela se tornou, no país como um todo, algo muito mais contundente pela força de difusão do processo de redes sociais, das inovações tecnológicas, da digitalização da informação, né? Então, esse é um fenômeno que a gente está vivendo e isso atinge as instituições. E o Fórum consegue, com diferentes reunidos, focar naquilo que pode unir o colegiado. E assim o Fórum vem trabalhando, e de forma propositiva. Veja que já conseguimos, em 2 oportunidades, fazer com que o ministro da Comunicação do governo federal mantivesse contato, discutisse pautas com os secretários estaduais de comunicação. E é um fato, inclusive, inédito. E eu fiz questão de dizer isso nos 2 fóruns recentes, porque daquele colegiado ali, eles sabem disso, eu posso falar porque eu brinco lá no meio, eu venho do milênio passado, né? Porque assumi em 1999 e fiquei até 2006. E nesse ínterim, eu vi o ministro André Matarazzo, do governo Fernando Henrique Cardoso, e depois vi o ministro Guxiquim, do primeiro governo Lula. E a forma pela qual, de centralidade, de distância, de centralização das ações da comunicação federal em relação aos entes federados, nunca teve diferença. E eu fiz questão de fazer esse registro. E foi bom que foi feito por um estado do Nordeste, né, nesse fórum. Então, mesmo fazendo esse registro, o que nós conseguimos
encaminhar de forma propositiva para o governo federal foi que se sensibilizasse sobre a necessidade de regionalizar a comunicação institucional. Como na prática, João? Na prática, significa fazer com que os entes federados, a essas populações, se vejam mais nas mensagens nacionais. E aí basta fazer uma boa parceria, ter uma discussão ampla e constante com os estados brasileiros, que com certeza essas peças nacionais de interesse de mais diversos órgãos, sobretudo da educação e da saúde nacionalmente, essas peças terão muito mais eficácia no sentido do atingimento, né? Porque uma coisa é pegar um ator de renome nacional e esse ator, ele ancorar uma peça sobre, vamos dizer aí, vacinação. E a outra coisa, mandando uma mensagem nacionalmente, geral. Mas essa mensagem, ela precisa se conectar com as realidades regionais. E as populações têm de se reconhecer nessas peças. E se a gente puder fazer com que o governo federal se sensibilize, nós estamos falando aqui em tese, em relação à construção de uma peça, que essa figura, esse personagem que vai ancorar, se contracene, troque figurinhas com personagens regionais, as pessoas vão se identificar mais com as mensagens. Certamente. E isso não é uma coisa que está saindo da cabeça da gente, não. Acho que foi na década de 1990, ou final da década de 80, que houve uma campanha a respeito do soro caseiro, e inclusive recomendada pela Nações Unidas, no sentido de que os estados, o país, desenvolvesse essa campanha, porque estava havendo muita mortalidade de crianças de 0 a 2, 3 anos em função da desidratação, né? E era uma simples ação, inclusive com colher, no caso de crianças muito jovens, e a peça foi feita nacionalmente por uma figura de renome, de peso artístico no país, e depois se percebeu em análise qualitativas sobre o desfecho dessa peça, que ela cumpria um papel, mas cumpriria muito mais se aquelas figuras da pastoral, das comunidades, que trabalhavam exatamente a história da colher, se tivesse metido a colher na história, talvez a eficácia e o entendimento de como poderia salvar as crianças ainda fosse mais eficaz no processo de difusão. Então, é baseado nisso, as pessoas se verem na peça institucional, que esse conceito de regionalização o governo federal resolveu discutir. E nós temos uma peça, né, institucional que está sendo veiculada nas redes de TV, que a gente poderia mostrar agora, que diz respeito a acidentes de trânsito, né? E como isso tem levado a população, a juventude, sobretudo, à morte, né? Podemos ver agora? Então, vamos mostrar. Quando você acelera demais a sua moto, pode chegar onde ninguém quer. No último ano, 305 pessoas morreram em acidentes com motos em Alagoas. E no total foram quase 14 mil vítimas que lotaram nossos hospitais. Assim, quem precisa de outros atendimentos acaba pagando pela imprudência no trânsito. Espero você voltar, papai. Motociclista, preserve a sua vida e a de outras pessoas. Pois é, uma parceria que pode se multiplicar em várias áreas. Como foi construir essa parceria, Joaldo? Porque normalmente as peças relacionadas a combate à letalidade no trânsito, elas são feitas sob o prisma dos DETRANS, né? A Secretaria Nacional de Trânsito esteve, inclusive, em um dos fóruns da gente e discutiu muito isso, apresentou dados e foi importante do ponto de vista da orientação. A Secretaria, inclusive, é dirigida nacionalmente por um alagoano, o advogado Adroaldo Catão, né? E com muita competência. O trabalho que ele vem sendo desenvolvido é um trabalho reconhecido nacionalmente. E a questão é que Alagoas conseguiu sair à frente no sentido de fazer uma parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, que, por conseguinte, recebeu recursos para a prevenção do governo federal via Ministério da Saúde, e esses recursos
que podem ser utilizados para ações preventivas em geral, também, em seu escopo, pode atender à realização de campanha. E essa peça é pelo prisma da vida, da compressão que o sistema público de saúde, seus leitos, vem sofrendo pelo número muito preocupante de ocorrências, algumas delas e muitas delas fatais. Né? Quer dizer, para você ter ideia, ali a peça inclusive fala nisso, quase um óbito por dia de motociclistas em Alagoas em razão de acidentes diversos no trânsito. Né? São mais de 3 mil no país, há 120 mil ocorrências, muitas delas fatais, são 3 mil mortes. Quando não deixa a pessoa então, mutilada. Então né? estamos diante de uma guerra. Então fazer campanha de prevenção, e prevenção é sempre mais barato, pode ajudar muito os estados com os seus sistemas de saúde se descomprimirem e assim atenderem outras prioridades, né? Na medida que consegue-se reduzir esse número de acidentes. Além de propiciar, digamos assim, a conscientização para o trânsito ser uma ação que não se restringe à sazonalidade, né? Isso, é importante que isso seja constante, né? Do ponto de vista educativo, era importante que isso fosse sistemático desde muito cedo na população, para que a consciência, né, de que há normas a serem cumpridas, de que quando você sai, você está lidando com vidas. Quer dizer, que essa coisa fosse levada muito a sério, porque muitas pessoas são vítimas de acidentes, perdem inclusive sua vida, em razão de casos absolutamente banais, de descumprimento de normas do trânsito, de furar uma via preferencial, de cruzar, de imprudência, de desleixo. Quer dizer, é preciso trabalhar, porque isso pode ser, inclusive, qualquer um. Qualquer um de nós, pode ser exatamente. vítima. Então, pegar pelo prisma da saúde, pelo viés da letalidade que isso representa no sistema de saúde, é o fato novo, que o ministro presente, ao assistir essa peça, inclusive, se comprometeu a ter uma discussão com os estados estão interessados desse fórum sair, inclusive, para conversar com os seus secretários e verificar a forma que pode ser operacionalizada a construção dessa peça pelo prisma da saúde. Pois bem, acho que Alagoas tem uma contribuição importantíssima no sentido de viabilizar campanhas, são campanhas na verdade, né? Campanha pela conscientização. E o fato de estarmos num país, né, de dimensões continentais, a regionalização se coloca como uma necessidade imperiosa, né? De cooperação, né? Porque, e o que é, se não solidariedade e cooperação, o sentido federativo? Né? Foi isso que ele disse ao ministro. Quer dizer, inclusive de lá, a gente ainda chegou a propor, ministro, por que não essa interlocução, ao se tornar efetiva, nós fazermos campanhas na área de turismo, na área de oportunidades econômicas, diversas situações que permitem, por necessidade comum, os diferentes se unirem. E é interessante isso, as diferenças nos unem nacionalmente. Né? Lá estavam pessoas, secretários, autoridades do Centro-Oeste, do Sul, inclusive cuja orientação político-administrativa são diferenciadas. Ia tratar justamente desse aspecto, não é? Que isso aí também remove qualquer tipo de barreira existente, até politicamente falando. Exatamente. Veja, Gorete, é uma campanha de turismo, quer dizer, se o governo federal articular essa conexão regional, aí já falando das regiões do país, nós vendendo as nossas potencialidades no sul e vice-versa, e centro-oeste com o norte, veja que movimentação a gente pode, estímulo inclusive ao turismo nacional, né, a oportunidade que isso pode representar de geração de emprego, de ocupações, de infraestrutura, do motorista de táxi ao Uber até os grandes hotéis. Quer dizer, é uma máquina muito importante. E por que as diferenças nos unem? Porque quando nós saímos do Nordeste para o Sul, a gente vai procurar aquela ambiência mais fria, serrana, diferente e vice-versa. E é isso que faz a diferença. Então a gente quer fazer no Nordeste, os secretários se sensibilizam por isso, porque tem as áreas econômicas, as áreas de desenvolvimento de cada estado, que a gente pode fazer, vender o Nordeste
por exemplo, numa campanha internacional para a Europa, vender as potencialidades do Nordeste, em termos de energia verde, de turismo, de eólica, essas coisas todas. Quer dizer, há uma grande infinidade de oportunidades que é preciso que a comunicação federal coordene e saiba que em todos os estados, até o Distrito Federal, possuem pessoas, áreas sensíveis e dispostas a colaborar. Que a visão suprapartidária reine nesse aspecto de participar desse ideal, não é? A tolerância, a visão institucional de que a parte institucional, a parte governamental, elas precisam se comunicar, né? Os entes, em qualquer instância, precisam se comunicar para que haja o funcionamento regular da máquina administrativa. Pois bem. Vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. E o Frente a Frente está de volta em 1 minuto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o jornalista e escritor Joaldo Cavalcante, ele que é secretário de Comunicação do governo de Alagoas. Falemos ainda nessas ações que foram discutidas durante o 5º Fórum Nacional da Secretaria Estadual de Comunicação. Como, Joaldo, fazer um enfrentamento às questões relacionadas às fake news, e também a inteligência artificial agora? Bom, em todos os fóruns realizados, nós temos sempre na pauta a discussão sobre a qualificação da informação, né? O fato e as fake news, né? Quer dizer, como se contrapor. Algumas cabeças pensantes, especialistas, que até apresentaram painéis para nós, né, e a maioria, inclusive, concorda com essa visão, de que é preciso enfrentar fake com fato. Quer dizer, é preciso ser proativo nisso. Quer dizer, ocupar os espaços, ao invés de estar chorando as pitangas e perdendo tempo em tentar, olha, aconteceu isso dessa forma. Não, tenta se sobrepor com o fato, com a verdade. Né? Isso é que é, inclusive, sempre ressaltado a importância do jornalismo, né? Na democracia, a importância do jornalismo, porque o jornalismo é sinônimo de apuração. E isso nós aprendemos muito antes da digitalização da informação, né? Quer dizer, a essência do jornalismo é a arte de apurar, de ouvir as partes contrárias em controvérsias. Democraticamente. Democraticamente. Onde tem controvérsia, ouve as partes e oferece uma versão enriquecida à sociedade, né, baseada em contraposições, em narrativas díspares, para que as pessoas julguem. Né? Porque a fake news tem como essência você recortar uma pequena janela de um contexto real e vender isso como a verdade absoluta, né? Absolutamente distorcido. Você, ao recortar uma frase, uma oração ou duas palavras de alguém, você não contextualiza e não passa o sentido real do pensamento que naquele momento, conjunturalmente, estivesse ou estaria em discussão. Então, é importante que se trabalhe dentro dessa visão da inovação, porque a informação está cada vez mais difundida pelas redes sociais, e é preciso que também se difunda a informação com o mesmo grau de intensidade para se contrapor. Né? É a velha luta do bem contra o mal. E esse mal pode levar pessoas à morte, pode ser fatal. Né? Essa difusão de notícia que, às vezes,
confunde, inclusive, a cabeça, o imaginário popular em relação a assuntos que dizem respeito até à vida. Nós vivemos essa questão na pandemia com relação à vacinação. Enquanto a ciência dizia que era preciso vacinar, havia um segmento, inclusive de autoridades, vendendo o contrário. Negando essa Negando verdade. a ciência, né? Uhum. Pois bem, durante o fórum, houve a oportunidade de se ouvir o senador que integra a comissão que discute a regulamentação da inteligência artificial no Brasil. Do que foi dito, o que pode nos servir de alento nessa condição? O senador passou, inclusive, muita tranquilidade, né? E até surpreendeu a forma muito circunstanciada, profunda que ele analisou. Um parecer longo, de quase 40 páginas. Ele estava trabalhando nesse parecer e partindo do princípio de que, olha, estamos diante de uma tecnologia. Quer dizer, é como o carro. Quando o veículo foi inventado, o veículo poderia servir para o mal, como atender a sequestradores, como para o bem, como uma ambulância. Então, é uma ferramenta. E é preciso que assim seja entendida e que ela seja regulamentada, né, para que essa ferramenta dê a segurança que a população, que ainda é algo muito verde, incipiente, o conhecimento e a vastidão que a inteligência artificial vai interferir no dia a dia. Já está interferindo, né, na medida em que já há condições de se fazer revisão de texto, a partir de um briefing nascer um relatório. Quer dizer, aí vem uma série de demandas que é preciso proteger direito autoral, porque estão começando a carregar, tem mentes humanas carregando as mentes artificiais, né? Então é preciso que essa inteligência artificial seja carregada com informações ilícitas, que sejam respeitadas a autoria, que haja absoluta transparência na operacionalização de tais ferramentas para que as coisas comecem de forma correta. E é essa a preocupação do Parlamento Nacional, que está discutindo profundamente isso, e o Conselho ficou, inclusive, de participar de uma das sessões em que esse assunto está sendo debatido. Pois é, comunicação pública, marketing político e inteligência artificial. É uma preocupação constante de fazer valer, na ideia que está se propagando, a realidade dos fatos, não é, Joaldo? E isso também do ponto de vista da comunicação institucional tem uma responsabilidade maior. Eu só vou falar aqui um dado, né? Como há uma demanda, como nós somos demandados, né? Isso nacionalmente. A gente, guardando as proporções de cada unidade federativa, mas aqui em Alagoas, por exemplo, a gente chega a produzir mais de 1.400 notas explicativas ao mês e distribuí-las para os mais diversos veículos de comunicação, tamanha demanda que chega em relação a questionamentos. Às vezes é uma demanda que vem com uma pergunta, um questionamento, dois, isso fruto do debate diário dos veículos de comunicação nessa interlocução com a sociedade. Essas 1.400 notas por mês, que representam nos dias úteis uma média de 6 por dia de expedição de notas, que a SECOM faz questão, envolve a área técnica das mais diversas áreas do governo de Alagoas, exatamente para colher tecnicamente a melhor resposta e explicação. O governo tem a obrigação de dar a explicação, né? Então, sempre dá explicação. Isso é democrático, isso é absolutamente dentro da regra e um direito das pessoas, né? Então, nesse processo, a gente... E não estou falando aqui dos press releases. Os press releases são as notícias que nós produzimos e fazemos chegar... Das ações realizadas. Das ações diversas do governo, fazemos chegar aos veículos de comunicação. Essas notas estão numa ação paralela a essa produção feita pelas Ascons, que veja que é uma quantidade imensa para ter esclarecimentos de fato, né? Então, é uma maneira que a gente está tendo também um cuidado especial, exatamente para que a difusão nasça lá
no órgão, né, pelo qual aquele assunto está sendo assim circundado, está em voga, chegue com a forma mais objetiva, mais clara e concisa possível. Joaldo, você sempre foi e continua sendo um entusiasta dos desafios. Quando você fala nessa produção diária da SECOM, de material informativo sobre o que o governo tem feito em diversas áreas, eu, particularmente, me sinto muito bem informada ao abrir, né, o que chega na minha caixa de mensagens sobre o que é realizado no âmbito do governo. Agora, fazer comunicação, você tem 38 anos, não é? Se eu não estou enganado de batente. É mais ou menos isso. É por aí, né? Então, nesse sentido, o que mudou na abordagem do cotidiano da mídia governamental? Mudou comparando o começo desse milênio, né, os anos, a primeira década do milênio, ano 2000, 2001, 2002, que nós vivemos intensamente o governo de Alagoas, para o atual momento, essencialmente não, que a gente processa e lida com informação, com fato, né? Quer dizer, a busca objetiva da informação e explicá-la didaticamente, jornalisticamente, está na essência da profissão. Mudou a forma pela qual ela é difundida, quer dizer, as redes sociais fazem diferença. A presença das redes sociais, desse processo de inovação tecnológica, sem dúvida, um alcance imediato, cria uma profusão instantânea de informação, e isso é um desafio para se ter um acompanhamento, né? Porque antigamente, não, o jornal deixa circular amanhã para a gente ver como é que vai abordar, se houver alguma distorção ou mal entendimento em tal ou qual assunto. Hoje não, as coisas acontecem praticamente de imediato. E as informações circulam, às vezes, depois para até acontecer uma atualização dela, em função da dinâmica do dia. Então, esse é um aspecto realmente que amplia. E as relações de trabalho, quer dizer, veja que o mercado, né, o jornalismo que antigamente ancorava, né, estava escudado cada vez mais no processo de qualificação profissional, de nível superior, de diploma, a categoria, lamentavelmente, está vivendo nesse momento a precarização, né, porque houve a desregulamentação profissional. Né, e o Congresso não tem isso em pauta, não está com como uma prioridade política, uma reavaliação dessa matéria. Então, é algo que hoje, esse critério de ação do jornalismo, de forma fenomenal, quer dizer, o mercado do setor público fortaleceu muito, bastante. Quer dizer, né, muitos jornalistas que em outra situação estariam nas redações, né, até pelo desaparecimento delas, muitos desses estão nas empresas ou nas instituições públicas desempenhando a sua profissão. Mas quando eu falei que você enfrenta desafios, eu lembrei que você instituiu, digamos assim, a informatização da SECOM, da Secretaria de Comunicação, bem como a implantação da Agência Alagoas. A Agência Alagoas hoje é uma referência, né, para todos os meios de comunicação que não estão inseridos no poder público. Isso dá motivação? Isso, e aumenta a responsabilidade. Agora, vou dar um dado aqui, que é um dado impressionante. No mês de maio, houve 6 milhões de impressões na Agência Alagoas. A impressão é aquele acesso do cidadão. Pode estar sendo repetido até pelo volume de serviços que ali são prestados, mas tem que entrar pela página central em que você se depara com as notícias do dia, quer dizer, é uma ferramenta muito poderosa. E o Estado, o governador Paulo Dantas, está determinado a avançar com o processo de transformação digital. Quer dizer, tem um conselho no governo que está discutindo isso, que está trabalhando nesse projeto. O Poder Legislativo, inclusive, já se pronunciou a respeito de matérias que precisariam passar pelo Parlamento para que a estratégia digital avance.
e os serviços, nesse processo de avanço, se apresentem para a sociedade com a melhor prestação de serviços possível. É esse o grande trabalho desse processo de transformação digital. Mas na área da comunicação, eu quero aqui fazer um registro e até por dever de gratidão. Eu sou muito grato ao governador Paulo Dantas, que aceitou, teve a sensibilidade de fazer uma correção no piso salarial que era praticado no Poder Executivo, que estava há 15 anos defasado. Quer dizer, havia praticamente uma impossibilidade de se qualificar o trabalho do comunicador dentro do governo pela defasagem, pela depauperação do piso salarial. E hoje o piso praticado no governo de Alagoas está, inclusive, um pouco superior ao praticado no mercado alagoano. Então, isso é algo importante para dignificar a informação, dignificar quem trabalha com ela, né, porque tem responsabilidade social e permite ao secretário cobrar com mais dignidade. Certamente. Pois bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já já estaremos de volta. Estamos de volta com Frente a Frente, dando continuidade à nossa conversa com o jornalista e escritor Joaldo Cavalcante, ele que é secretário de Comunicação do Governo de Alagoas. Joaldo, falemos ainda sobre o trabalho na SECOM. Você me dizia que a SECOM é uma usina de informações. Como é, no dia a dia, o trabalho que une profissionais da velha guarda, digamos assim, e também os atuais que estão no mercado de trabalho? Bom, a gente imagina uma sinfonia, tem um maestro e essa sinfonia é formada por visões diferentes, gerações diferentes, jornalistas mais da antiga, profissionais ferinhas do mundo digital. E aí, nessa miscelânea, nessas visões de formação profissional distintas, em épocas distintas, a gente tem uma redação eclética, pluralista, né, que se comunica com as ASCONs, quer dizer, as assessorias dos diversos órgãos. Quer dizer, isso é um fato que permite a gente ter um nível de discussão interna muito grande a respeito amplo, né? do exercício da profissão, do papel do comunicador no serviço público e dessa responsabilidade de não deixar pontos sem nó, quer dizer, sem a devida resposta, sem buscar atender, prestar um melhor serviço, por exemplo, à sociedade através dos veículos de comunicação, fornecendo informação e assim poder fazer com que a dinâmica realmente porque o poder público tem a obrigação de oferecer informação, né? Mostrar os seus atos, dizer o que está fazendo, até para que a sociedade possa ter uma visão correta mensurar o trabalho do andamento, fazer a mensuração e poder assim julgar melhor, ter um posicionamento melhor na conjuntura. Joaldo, e o que representa nesse contexto a coletânea intitulada Ciclo, Tendências e Soluções, lançada em julho do ano passado pela SECOM? Estamos aqui com alguns livretos que compõem o kit desse trabalho, que vem para o Manual de Gerenciamento de Crise, Guia de Comunicação Acessível e Anticapacitista, como também um Guia de Redação e Estilo e, por último, um Manual de Boas Práticas nas Redes Sociais.
É porque nós chegamos à conclusão de que era preciso também a SECOM ter uma política de discussão sobre governança, né? Então, o ciclo Tendências e Soluções visa exatamente unir, né? Dar uma pausa, abrir uma janela na rotina para refletir e produzir conteúdos sobre temas que dizem respeito à comunicação, que tem utilidade pública, que vai servir às nossas sucursais, vamos dizer assim, que são as ASCONs existentes, as assessorias de comunicação, e também à sociedade, porque esses eventos que nós temos realizados para produzir conteúdos, produzir inteligência, produzir informação que gere debate, tem tido participação que vai além da presença de comunicadores e até de técnicos das diversas áreas, né? O manual de gerenciamento de crise é fundamental, porque a gente se depara no dia a dia com crises, né, diversas, e que precisam ação de comunicação. Imediata. E, de preferência, se antecipando aos fatos. É uma regra, inclusive, para qualquer setor. Quando você se antecipa, você está fazendo uma ação preventiva, no sentido de melhor ter um desfecho, e isso é bom para o serviço público, né? Um desfecho positivo em relação àquele problema que nasceu e acontece em diversos setores. Então, o objetivo do Manual de Gerenciamento de Crise é exatamente nortear a forma objetiva, transparente, que se deve tratar problema que surge, para não se transformar efetivamente, às vezes é um contratempo que vira uma crise, né? Se antecipar. Desnecessariamente, né? Muitas vezes. Muitas vezes de maneira... E aqui que se coloca, a meu ver, uma questão da transversalidade, né? As secretarias não estão atuando de forma, digamos assim, que não considere esse apanhado de manuais que se coloca para melhorar justamente a prestação de serviço. E o contratempo, que se transforma às vezes numa crise, é em razão da falta muitas vezes, de uma comunicação interna. É essa questão da transversalidade, quer dizer, antecipar-se, checar algo, colocar na mesa de discussão uma dúvida. Na dúvida não faça, vamos dirimir essa dúvida e dar um passo à frente. Quer dizer, tem muitas formas pelas quais as coisas podem fluir com muito mais positividade, proatividade do que entrar num processo de crise. Certamente. Joaldo, sobre o apoio da SECOM às ações literárias na documentação histórica do Estado, a exemplo do mais recente livro do historiador Douglas Aprato, intitulado A Imprensa Alagoana no Ocaso do Império, que houve um lançamento muito prestigiado, por sinal. Isso. Antes de falar nesse lançamento, que aconteceu inclusive no dia 1º de junho, eu queria me referir ao significado, né, quase um livro de bolso, sobre o significado dos nomes dos municípios alagoanos. Ah, sim, claro. Né, que foi um trabalho feito pela professora Carmen Lúcia, e houve uma revisão e uma atualização gráfica. A vantagem é que todo esse material se encontra na Agência Alagoas em sua biblioteca digital, quer dizer, foi lançado um determinado volume, exemplares de maneira física, para chegar em centros de leitura, chegar na biblioteca pública estadual, municipal, em algumas bibliotecas do interior, do Instituto Histórico. Mas ao colocar o livro digitalmente à disposição, a gente democratiza para o universo inteiro, né? Quer dizer, todo mundo universalizamos o conteúdo, né? E o livro que a gente acaba de lançar, aconteceu no dia 1º de junho, o lançamento foi no dia 3, porque 1º de junho foi um sábado, antecedeu um feriado, mas esse livro é simbólico. O livro do professor Douglas, fruto de uma pesquisa que ele fez há 50 anos, quer dizer, estava começando o trabalho acadêmico dele, de pesquisador, e ele se interessou exatamente em fazer uma pesquisa no Arquivo Público de Pernambuco sobre as publicações existentes no estado de Alagoas, ali nos estertores, no ocaso do Império, da monarquia em Alagoas, e chegando à República, em 1889.
E qual a nossa surpresa? Que ele se deparou com mais de uma centena de veículos de comunicação, semanários, revistas, em vários municípios, em várias províncias, localidades aqui de Alagoas. Inclusive, um deles me chamou muita atenção, um jornal feito por mulheres, jornal feminista. Que interessante. Repara, isso em plena monarquia, quando a mulher só conquistou o voto na década de 1930. Quer dizer, e ali Lili Lages, que tem publicações a respeito de sua participação, mas já havia uma ação, um trabalho de busca da cidadania, de espaço, de valorização da mulher na sociedade, na época da monarquia e feito em municípios de Alagoas. Então, esse trabalho do professor Douglas muito nos sensibilizou, no sentido de que a gente também não só digitalizasse e colocasse à disposição, através da Agência Alagoas para todos, mas que a gente pudesse fazer um lançamento, primeiro para homenagear o professor Douglas Zaprato, que tem uma extensa folha de serviços prestados. Uma produção literária fantástica, sobre assuntos mais diversos de muita importância para a documentação histórica do estado de Alagoas. Tem tudo a ver com o nosso DNA. A história é feita por um montoado de peças, como fosse um quebra-cabeça. E o professor Douglas Zaprato, com certeza, produziu alguma dessas peças importantes. A história da indústria têxtil, né, a história do negro em Alagoas, o livro Memórias Legislativas, que foi lançado aqui pela Assembleia Legislativa na década de 1990 e agora há pouco foi realmente relançado e digitalizado, está à disposição, inclusive, na biblioteca do site oficial do Poder Legislativo. Memória Legislativa é um acervo valioso que conta a história de personagens que passaram no parlamento e que tinham, em suas épocas, uma inserção cultural muito grande no Estado, como Jorge de Lima, que é festejado e reconhecido até internacionalmente como poeta, né? Mas o Jorge de Lima foi deputado estadual. Aqui usou da palavra e fez defesa de propostas importantes. Pois bem, a gente tem 3 minutos ainda de programa, Joaldo. Eu queria não deixar de tocar nesse assunto. Como jornalista e escritor, que você começou a enveredar pelo caminho das letras, eu pergunto, Salgema, do erro à tragédia, de sua autoria, como você avalia esse acidente, digamos assim, que uma tragédia anunciada? Cantada e não é cantada, né? Porque hoje acho que a luta é centrar para atender as vítimas, o grande rescaldo disso tudo, que é um problema gigantesco, ainda sem a devida solução, né? Porque diz respeito, inclusive, ao futuro da cidade de Maceió, né? Mas, na verdade, a história da Salgema, a implantação no sul da cidade, enquanto, inclusive, na época, segmentos públicos discutiam o desenvolvimento do turismo, colocaram uma indústria de primeira geração, uma bomba no sul de Maceió. Desvalorizando toda aquela área logo de início, né? Exatamente, quer dizer, desqualificou. Há um condomínio de culpados, né? E não estou nem aqui particularizando ninguém, mas o lançamento de Salgema, do erro à tragédia, foi em 2020. Eu já tirei 3 edições depois disso. Distribuímos. O Fernando Gabeira, inclusive, se interessou, utilizou em seu programa para discutir a tal da Operação Catavento, que foi inventada na época como fosse uma medicação preventiva, mas era ridícula a forma que foi colocada a Operação Catavento. Na verdade, o livro foi para ajudar no debate, foi uma contribuição, uma modesta contribuição para ajudar no debate municipal, né? Em 2020 foi um processo sucessório e agora estamos diante de outro processo sucessório. E que vem Eu espero que o assunto entre na pauta, porque há muitas pendências, né, relacionadas à sociedade, ao poder público municipal também. E estadual. Né? A pendência é grande, o governo está lutando, o governo de Alagoas, para resolver prejuízos
né, junto à comunidade, e prejuízo que até o setor público também sofreu com esse acidente, essa tragédia que aconteceu, esse crime que aconteceu em Alagoas. Joaldo, estamos no minuto final da nossa entrevista. Algumas considerações que você queira fazer? Democraticamente. Agradecer, Gorete, e aqui dar um testemunho, sabe, a importância do seu papel, do seu comprometimento com o Frente a Frente, comprometimento com a informação, a sua história no jornalismo. Eu conheço um pouco da sua história, da sua trajetória, em defesa da informação democrática, da livre informação, da qualificação informativa, porque você tem absoluta consciência do papel social do jornalista e do comunicador. E esse programa, quando a Assembleia Legislativa mantém em pleno funcionamento a TV Assembleia já durante todos esses anos, né? E aqui você está tocando para frente, segurando essa trincheira, o Frente a Frente e todos os outros conteúdos que você faz parte, na verdade está prestando um serviço à sociedade. E eu acho que a sociedade entende e compreende muito bem, porque a gente tem sempre recebido, o professor Douglas Zaprato, nós estávamos falando há pouco, ele fez referência no lançamento à TV Assembleia, à equipe, a importância dela, a importância social no contexto alagoano. Então, parabéns para você e para toda a equipe que segura essa onda no dia a dia aqui. Obrigada, Joaldo. Obrigada mesmo, porque essas palavras vindas de você, a quem tem o maior respeito profissional e humano, tem um valor inestimável. E você hoje é uma referência na área do jornalismo, seja no jornalismo, inclusive na militância sindical, quando brigava no início da carreira, né, por melhores condições de trabalho para todos nós. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Vamos em frente. Obrigada. Obrigada a você também que nos assiste e estamos aqui, frente a frente, também com você.